Dia 27 de junho de 2020. Hoje é o dia que duas coisas muito importantes acontecem. A primeira delas é a estreia da terceira e última temporada de Dark. A segunda E a segunda é que hoje nós iniciamos nosso pilar de cultura. E para iniciar esse pilar, nós vamos falar sobre a física por trás da série que foi escolhida como a melhor da Netflix, Dark. Então vamos lá começar? Antes de tudo, aviso de spoilers. Se você não gosta de spoilers, então talvez seja mais interessante você assistir primeiro a segunda temporada completamente e depois voltar para assistir este vídeo. Antes de começar, é importante a gente ressaltar que Dark é uma série de ficção científica e não um show sobre ciência. E as obras de ficção científica se inspiram na ciência para fazer parte do enredo da história. Além disso, como o nome já diz, é ficção científica, ou seja, uma narrativa imaginária. Porém, é importante a gente ressaltar que aquilo que é ficção científica em algum momento da história, algumas décadas depois, pode ser a coisa mais normal do mundo. Se você chegasse para uma pessoa 30 ou 40 anos atrás e falasse que seria possível esta pessoa se comunicar com algum amigo do outro lado do mundo por vídeo em tempo real, esta pessoa provavelmente acharia que você estava brincando ou então que você estava assistindo muitas séries de ficção científica. Mas agora, qualquer pessoa consegue fazer isso com um dispositivo que cabe na palma da mão. A série é muito envolvente em relação a muitos aspectos, seja sobre o enredo, os mistérios envolvidos na história, como também a construção de cada um dos personagens. E existem vários pontos muito interessantes para se falar, como a mitologia, ou então as alegorias envolvidas, como também a filosofia que funcionam como pano de fundo de toda a história. Porém, não dá para fazer apenas um vídeo para falar sobre tudo isso. Por isso, este vídeo se concentra apenas na física por trás de toda a série. E apesar do enfoque do vídeo ser sobre a ciência por trás da série, são tantos fatores que este é apenas a primeira parte de uma série de vídeos para falar sobre isso. E que nesta primeira parte nós vamos falar sobre 3 conceitos que aparecem ao longo da série inteira. E que também são muito importantes para todo o desenrolar dos eventos que acontecem nesse universo. O primeiro conceito é justamente a matéria escura. O segundo conceito é a partícula de Deus. E o terceiro conceito, que de longe é o mais importante para todo o enredo, é justamente a concepção não linear do tempo. Eu gostaria muito de poder falar sobre viagem do tempo nesse mesmo vídeo, porém este é um assunto tão complexo e tão extenso que ele vai ter um vídeo especificamente para falarmos sobre ele. Então vamos começar agora sobre os nossos conceitos físicos. O primeiro conceito é justamente a matéria escura, que ao contrário do que a série mostra, é um conceito completamente diferente da partícula de Higgs. A matéria escura tem esse nome, porém o nome mais adequado seria a matéria transparente. E o motivo disso é porque ela não consegue ser observada. Na verdade, a matéria escura é uma das coisas, apesar de muito bem consolidada na física, nós jamais fomos capazes de realmente vê-la. A concepção desse conceito não se baseia na observação direta, mas sim sobre a observação dos fenômenos envolvidos que sejam decorrentes da existência desta matéria. Por mais que não consigamos vê-la de forma alguma, seus efeitos contêm uma constância e que se torna muito interessante falarmos um pouco mais sobre os fatores observáveis e não observáveis. Imagine que uma esfera deslize ao longo de uma mesa, como se fosse uma bola de bilhar. Enquanto não se tem forças aplicadas a essa esfera, espera-se que a sua trajetória seja constante e que o estado em que ela se encontra não seja alterado. Esta é justamente a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia. Se temos várias esferas deslizando ao longo da mesa sem que elas mudem a sua trajetória, isso não chama em nada a nossa atenção, pois é um fenômeno completamente esperado. Porém, imagine por um único momento que essas esferas, na verdade, elas começam a desviar sua trajetória em uma determinada região da mesa. E que nesta região da mesa não só não conseguimos ver nada, mas como também não conseguimos perceber nenhum fenômeno, nenhum fator que seja responsável pela mudança de direção dessas esferas. Ou seja, por mais que não consigamos ver alguma coisa, sabemos que existe algum processo ou fenômeno que está justamente desviando a trajetória dessas esferas. Dessa forma, por mais que não consigamos observar diretamente, sabemos que existe alguma coisa no universo. E a concepção da matéria escura justamente se baseia em alguma coisa muito semelhante.
É possível ver que a movimentação dos corpos celestes, na verdade, é afetada por uma grande quantidade de massa, mas essa massa não é perceptível. E esta matéria invisível é justamente a matéria escura, que tem esse nome, pois ela não consegue emitir luz. E uma curiosidade é que, na verdade, a matéria escura ela é muito mais comum do que a matéria visível. Em uma proporção de, para cada uma porção de matéria visível, nós temos 5 ou 6 porções de matéria escura. Ou seja, a maior parte do universo, na verdade, não é observável. O segundo conceito que aparece na série que nós vamos falar é justamente a partícula de Deus, que apesar desse nome muito impactante, ela é muito mais conhecida como o bóson de Higgs. A partícula em si não tem relação com a viagem no tempo, mas tem uma forte relação com uma possibilidade de apocalipse. O bóson de Higgs foi assim batizado em homenagem aos estudos do britânico Peter Higgs, que buscava justamente incrementar o modelo padrão de partículas e explicar por que algumas dessas partículas eram na verdade dotadas de matéria. Segundo os modelos físicos, o campo de Higgs ele permeia todo o universo e ele é o responsável por dar massa às partículas elementares. Ou seja, sem este campo, as partículas e o universo seriam completamente diferentes. Não existiriam estrelas, planetas, você, o crush, a crush. Simplesmente existiriam várias partículas voando no universo sem massa a uma altíssima velocidade. O bóson de Higgs, na verdade, faz parte de um modelo que tenta explicar como a matéria é constituída no universo. E apesar dos primeiros modelos sobre essa teoria serem da década de 60, demorou-se 50 anos para que fosse possível realizar um experimento para tentar provar sua validade. E foi justamente no experimento Atlas, realizado em 2013, pelo CERN, que foi encontrada uma partícula com características parecidas com aquela que é proposta pelos modelos criados décadas antes. E como você pode imaginar, este campo é tido como estável. Mas existem indicações que pode existir um estado energético ainda mais estável. Mas e Fernando, e qual a relevância disso? A relevância é, se esse for realmente o caso, essa seria uma ótima definição para o apocalipse. Nesse estado mais estável, a matéria simplesmente não existiria. Se o campo de Higgs fosse para este novo patamar energético, não seria apenas a vida que seria erradicada do planeta Terra, mas na verdade, todo o universo deixaria de existir como o conhecemos. Caso isso acontecesse em qualquer lugar do universo, ainda que em uma escala microscópica, o campo de Higgs mudando de estado destruiria a própria natureza da matéria e liberaria energia nesse processo, capaz de realizar esse mesmo fenômeno nas partículas ao seu entorno, criando assim uma reação em cadeia que seria capaz de engolir todo o universo. E o motivo para isso não acontecer é que para chegar a este novo patamar é necessário uma energia inicial para transpor a barreira entre os estados. O que pode acontecer em qualquer momento nos próximos bilhões de anos, ou então amanhã. Mas estatisticamente falando, entre acontecer amanhã e qualquer dia nos próximos bilhões de anos, é muito provável que você tenha tempo para assistir toda a temporada e descobrir qual é o final da série. E o terceiro conceito tratado na série que nós vamos falar no vídeo de hoje é a concepção do tempo não linear. E esta concepção permeia vários ambientes da cultura humana. Seja ficção científica, mitologia, filmes, séries, quadrinhos, até mesmo religiões milenares falam sobre a concepção do tempo como não sendo linear. E a série, diga-se de passagem, consegue fazer isso de uma forma com plena maestria, atrelando a ficção científica com a filosofia do escritor alemão Friedrich Nietzsche e a sua concepção do eterno retorno. Essa ideia sobre o tempo não ser linear, na verdade, não é nova, e ela faz parte de várias concepções de modelos teóricos da física. Sempre fomos ensinados a pensar que o tempo, na verdade, é uma via de mão única, em que os conceitos de passado, presente e futuro, eles estão associados de uma forma unívoca. Então, passado são as coisas que já aconteceram, presente são as coisas que acontecem nesse momento, e futuro são as coisas que ainda vão acontecer. Mas imagine por um momento que não é assim, que presente, passado e futuro na verdade não existem. E que nossa percepção do tempo na verdade é uma ilusão criada pelos nossos sentidos e corpos limitados que são incapazes de conceber o tempo como ele realmente é. Porque foi mesmo que eu comecei a assistir esse vídeo, hein? Apesar de parecer loucura no primeiro momento, a concepção do tempo não ser linear, ele faz parte de estudos de cientistas famosos, que defendem que as indicações dos nossos sentidos não são percepções objetivas da realidade. Lembram do exemplo da esfera deslizando ao longo da mesa do começo do vídeo? Na segunda parte sobre a física por trás de Dark, nós vamos falar muito mais sobre essa concepção não linear do tempo. Mas para vocês terem uma pequena ideia sobre o que estamos falando,
Imagine por um momento um pai e um filho, que vão servir como nossos observadores de um fenômeno envolvendo a teoria da relatividade de Einstein. Imagine então que o pai entra em uma nave espacial que vai viajar a velocidades próximas da velocidade da luz, e que ele passa algumas horas durante esta viagem. O seu filho ficou na Terra em um referencial inicial que não está a uma alta velocidade. Quando o pai retorna à Terra, ele envelheceu nada menos do que algumas horas. Seu filho, porém, envelheceu vários anos. Inclusive, é possível que o filho tenha agora uma idade biológica superior à do seu próprio pai. Se o tempo fosse linear e constante em todos os âmbitos do universo, ambos deveriam ter envelhecido da mesma forma. Mas como a taxa de envelhecimento foi completamente diferente, podemos perceber que o tempo não atua da mesma forma para os dois casos. Ou seja, o tempo vai muito além das nossas percepções sensitivas. Assim sendo, para Einstein, o tempo não tem um valor universal, mas sim um montante associado para cada observador, dado um fenômeno. E se você acha que tudo isso parece muito absurdo para ser verdade, saiba que você utiliza os frutos desse conhecimento todas as vezes que você está tentando chegar em um lugar novo ou então tentando descobrir qual é o melhor caminho para voltar para casa. Todos os dias, os satélites que calibram o sistema de GPS, na verdade eles fazem correções nos seus cronômetros internos para justamente conseguir compensar os desvios temporais previstos pela teoria da relatividade. Na verdade, essa calibração de alguns milionésimos de segundo pode não parecer nada, mas devido às grandes magnitudes envolvidas nesse processo, se não fosse feita essa calibração, os erros envolvidos no sistema de GPS seriam da ordem de 10 km ao dia. E essa concepção em relação ao tempo ser ou não ser linear, mais do que um pano de fundo, é um fator fundamental para toda a trama da série. A ciência, a ficção e a mitologia se misturam de uma forma indissociável durante toda a série, criando uma atmosfera envolvente e eletrizante. E hoje sai a última parte, que promete envolver muito mais física, mistério e suspense para todos nós. E mal posso esperar pelos nossos próximos vídeos para falar não apenas sobre a viagem no tempo, mas sobre tantos outros conceitos físicos que a série ainda vai trazer, como evidencia o último episódio da segunda temporada e que podemos provavelmente prever que conceitos como realidades paralelas serão tema central dessa nova e última temporada. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir. Se você conhece alguém que é fã dessa série e acha que ela gostaria de saber mais sobre a física por trás da série, lembre-se de compartilhar este vídeo com essa pessoa. E se você quiser ficar por dentro de aulas tecnológicas, dicas de estudo, ou então saber mais sobre a ciência por trás de várias obras da cultura pop, então lembre-se de se inscrever. Dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo produzido. Eu espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui, e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!